Saúde a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. É uma felicidade muito grande, irmãos, a gente vai percebendo no culto, né? O irmão Antônio trouxe uma palavra tão maravilhosa que foi sobre fé. É justamente isso, essa coisa maravilhosa, que essa palavra tão pequena que o Senhor colocou no meu coração para falar hoje, para dividir com vocês, né? Que a palavra de Deus fala que a palavra de Deus é espada, então ela corta em mim e corta em vocês também, né? Então é com muita satisfação que a gente vai vendo, mesmo a gente não conversando, o Espírito Santo do Senhor conversa e fala com o Antônio. Parabéns pela palavra maravilhosa, parabéns pelos louvores, Antônio, maravilhosos que você cantou, toda a honra e glória ao Senhor. E hoje o Senhor, né, a palavra é dele, tudo dele, por ele, para ele. Hoje eu vou aqui estar falando sobre o justo viverá pela fé. Significa, antes de mais nada, a firme convicção, a confiança inabalável, a certeza absoluta das promessas de Deus e das coisas invisíveis, né? A gente crê, até como a irmã Norma falou ontem, né, na palavra dela, que ela trouxe aqui no início, né, a confiança, né, de você já ver que o Senhor falou, Ele vai fazer, né? Então, como eu estava lendo com vocês, tinha uma promessa para Abrão, né? Mas Abrão, a gente vai ver, né, a gente viu já na Bíblia, que ele resolveu, através da mulher dele, resolveu dar um jeito humano para fazer, né? Então, assim, quando a gente começa aqui, né, em Abacuque, né, que escreveu: o justo viverá pela sua fé. Ele está ecoando uma verdade atemporal, modelada pela primeira vez na vida de Abrão, né? Em Gênesis. Um homem justo viverá no sentido de que não enfrentará o julgamento de Deus, ao contrário, em troca da sua fé em Deus, ele recebeu a vida eterna, né? Então, irmãos, né, Abrão era rico, ele foi chamado por Deus, e ele não contestou a Deus, né? Ele seguiu o que Deus queria para ele, né? E a gente vai ver aqui, agora pode colocar, por favor, Romanos 1,16, Paulo falando, né, sobre a fé, né? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos, aquele que crê primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em justiça. Porquanto que se Deus se pode conhecer nele, se manifestará, porque Deus nos manifestou. Para acabar, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o céu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, Abrão, como a gente acabou de falar, tudo começou com sua fé. O homem rico que foi tocado por Deus e ouviu a voz de Deus, né? A palavra de Deus fala: quem é a ovelha do Senhor, escuta a palavra do Deus Altíssimo. Escuta quem é o teu pastor. Abrão escutou o teu pastor, escutou o nosso pastor, né? O Deus Todo-Poderoso. Ele não apenas escutou, mas seguiu o que Deus mandou ele fazer. Em Gênesis 12, 1, 2, por favor. Olha o que o Senhor disse a Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. Então Abrão, quando escutou essa promessa do Senhor, né, ele seguiu. O homem rico largou tudo e seguiu a palavra do Senhor. Mas a gente pode ver, no decorrer desse capítulo, a gente não vai colocar, mas Deus,
ele falou para ele sair de toda a parentela dele, irmão Apolo. Mas Abraão não saiu de toda a parentela. Ele continuou como sobrinho dele, Ló, né? Então a gente vê que Deus, ele tem o que? Tem a palavra dele, a obediência, irmãos. Então a gente tem as promessas. Em todas as vidas, em todas as nossas vidas, a palavra do Senhor, a Bíblia, tem as promessas. Mas se a gente não obedecer, Deus, a gente sempre, o Deus, ele é sempre, como foi falado aqui, ele sempre é fiel à palavra dele. Ele sempre vai agir conforme a palavra dele, irmãos. Mas nós devemos fazer o quê? Do nosso lado, obedecer, né? Mas Deus voltou a falar novamente com Abraão, depois que Abraão obedeceu a Deus completamente, né? Como a gente pode ver em Gênesis 13, 14, ele fala de novo a Abraão, né? E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha deste lugar, onde está, e para o lado do norte e o do sul, e do oriente e do ocidente. Então, irmãos, nós vemos que a palavra do Senhor fala, né? Depois que Ló se apartou dele. Então, o que? Depois que ele obedeceu completamente, né? Ele já tinha fé, mas ele ficou amarrado a Ló, né? Então, Deus, ele não deu o segundo passo. Ele não falou com Abraão, né? Que ele não teve o nome ainda trocado aqui. Então, irmãos, a gente sempre tem que ter isso em nossas mentes, irmãos. A gente tem que sempre obedecer pela fé, sempre o nosso Deus por completo. Porque às vezes tem coisas na nossa vida que não está acontecendo a bênção porque está faltando alguma obediência em alguma área da nossa vida. Às vezes a gente faz 99%. Abraão largou a riqueza dele, largou quase toda a parentela, mas só Ló não, né? Então, às vezes, irmãos, uma coisa está impedindo a tua cura. Às vezes uma coisa está impedindo aquela bênção de chegar na tua finança. Aquela coisa que você está orando sempre de madrugada, às vezes. E o Espírito Santo do Senhor, ele é fiel, como foi falado, irmã Luísa. Uma irmã de tanta oração. Que ele é fiel, ele vai te falar. Como aquela oração que Davi falava: sonda-me meu coração. E se tiver qualquer caminho mau, Senhor, direciona. E o Senhor vai fazer isso, porque ele é fiel, irmãos. Amém, irmãos? E a gente vê que dali de Abraão teve a promessa, né, que o Senhor fala que vai ter que os filhos dele, a descendência dele vai ser igual ao quê? A areia do mar, que é a parte física que é tocada, né? E tem a parte espiritual, irmãos, que é o que a gente vai ver agora. Isso tem tudo a ver com a gente, né? Gênesis 15, 5, por favor. Então Deus o levou para fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podem contar, e disse: assim será a sua descendência. Amém, irmãos? Então, a parte física, que seria as areias, né, da praia, é o que? O povo hebreu. E a nossa, irmãos, pela fé, é somente pela fé que nós somos salvos, nós passamos a ser o que também? Filhos de Deus, né? Filhos na obediência, descendência do pai Abraão. Então, quando a gente entende isso na nossa vida, nós sabemos, e a gente viu no versículo anterior, né? Que Deus vai abençoar quem abençoar a gente e vai o quê? Vai amaldiçoar quem amaldiçoar também a gente. Entendeu? Então a gente tem que ter sempre isso em mente. A vida do cristão da gente, irmãos, é sempre feita tudo pela fé. Tudo pela fé, né? Paulo, ele explica bem isso. Nossas batalhas, às vezes nós, no Efésios 6,10, não precisa colocar, às vezes a gente acha que a nossa batalha é no mundo físico. Às vezes é no irmão, é sempre perto da gente, irmão. É no chefe, é no marido, é na esposa. Mas não, irmãos, é sempre na mente, irmão. É sempre no mundo espiritual. Por isso que a gente tem que estar o quê? Sempre blindado a nossa fé em Cristo. Para o quê? Para a gente sempre ter o quê? Como Paulo fala, ter a mente de Cristo.
Porque você com a mente de Cristo, irmão, você vai ser blindada, tua mente vai ser blindada. Quando alguém falar alguma coisa para você, te amaldiçoando, você já vai repreender. Se você não puder repreender fisicamente, repreender mentalmente. Não, repreendo isso em nome de Jesus, porque tudo é guerra na mente. Então, às vezes, uma pessoa está sendo usada para abalar a tua fé, para quebrar a tua fé. Mas quando nós entendemos quem nós somos, que somos filhos do Deus Altíssimo, né, pela fé, nós podemos o que, irmãos? Vencer os obstáculos. Amém? Amém. Nós somos salvos pela fé. Né? Em Efésios 2, capítulo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Repita isso, por favor. Por meio da fé. Por meio da fé. Isso não vem de nós, vós, é um dom de Deus. Nem a fé, irmãos, que nós temos, vem da gente. Por isso que estava no hino que o irmão cantou, né, Deus fiel ali, tudo é dele. Até a fé que a gente acha que está dentro da gente, não é nossa, irmão. Vem dele. E no complemento, não vem das obras, para que ninguém se glorie por aí. Davi entendia isso. Quando ele foi fazer, ele pediu a congregação toda para fazer o templo. Ele chegou no meio, quando já estava velhinho, e ele falou a todos: Senhor, tem uma oração linda, a gente até já orou aqui, a gente não vai botar esse versículo, mas ele fala: Senhor, até as doações, Senhor, que o Senhor está dando para a gente fazer esse local, vem de Ti. As pessoas fazerem, as pessoas terem trabalho, as pessoas poderem fazer isso. Então, quando a gente entende, pela fé, que nós somos salvos, mas não vem de obras, para que a gente não se glorifique, a gente entende que a gente precisa depender do Deus Altíssimo sempre, em tudo em nossas vidas, irmãos. Porque às vezes as pessoas acham que sabem um pouquinho, irmão Antônio, de Bíblia, a pessoa se acha melhor do que o outro irmão. Eu já vejo várias pessoas assim, cristãos, sabem um pouquinho, às vezes a pessoa teve um passado, que foi um passado tenebroso, aí sabe um pouquinho de Bíblia e quer julgar o outro irmão, quer fazer... Não é nada, irmão. Quando você começa a ler a Bíblia, menos você sabe, porque você vê que a palavra de Deus é uma coisa, assim, viva. Porque se você ler um versículo, experimenta fazer isso. Um versículo da Bíblia, uma passagem, vê depois de um mês, você vai ter uma outra interpretação, e depois uma outra, e assim vai. Porque a palavra de Deus, ela é viva, irmão. Ela muda. Ela é uma coisa maravilhosa. Então, quando a gente entende tudo isso, que é tudo pela graça, a gente tem que sempre reconhecer no nosso coração que nós somos pobres de espírito. Como o Senhor Jesus fala, bem-aventurado, são os pobres que são o reino do céu. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, sempre a gente tem que ter isso no nosso coração, irmãos. E tudo começa o quê? No arrependimento. Andamos pela fé. 2 Coríntios 5, 7. Paulo, aos Coríntios, ele fala isso. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Né? Quando Josué e Caleb foram com os espias para ver a terra prometida, a maioria ali, com exceção deles, viram gigantes, que eram gigantes mesmo, irmãos. Né? Que eles falaram assim, enormes, pessoas enormes, que falavam assim: pô, nós perto da gente somos gafanhotos. Mas Josué e Caleb, o que eles falaram? Se Deus falou que vai dar aquela terra para a gente, Ele vai dar. Então a gente tem que viver o quê? Pela fé, e não pelo que a gente vê, porque se a gente, a maioria ali, e a gente vê o seguinte, que a maioria,
nos casos, a maioria, às vezes, se você for guiado pela... É como diz, minha mãe falava, né? A Maria vai com as outras, né? A maioria, Deus não está na jogada, irmão. Deus fala com poucos, irmão. Então a gente tem que ter no nosso coração a nossa convicção, que é a palavra do Senhor pela fé. Não é o que a gente está vendo. Eu estou vendo que nada está acontecendo. Eu estou orando, não está acontecendo. Mas o Senhor falou que vai fazer. Se Ele vai fazer, Ele vai. Então o que aconteceu? Só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Os outros não entraram naquela geração. Então a gente tem que ter cuidado, né? Porque os nossos olhos, eles traem a gente. Quando a gente anda na fé, até estava rompendo em fé, tipo assim, a pessoa estava andando, tinha uma figura que ela ia andando, e era o que? Ela botando um passo, ia botando outro e escalando, seguindo. Não sei se vocês notaram isso. É o que aquilo dali? É um passo de cada vez, né? Se a pessoa ia dar mais de um passo, ela ia cair. Então, pela fé, irmãos, quando a gente vê a palavra do Deus Altíssimo, entende isso, se Deus falou, Ele vai fazer. Não imagina como Ele vai fazer, mas Ele vai. Mas tem algumas coisas que até parecem umas coisas assim, tipo, quando Josué, né, foi invadir esqueci o nome do local, mas ele foi invadir, Deus mandou fazer o quê? Dar uns círculos em volta. Tem algumas coisas que às vezes as pessoas não entendem. Mas Josué não ridicularizou, vou dar voltinha aqui, não. O que ele fez? Pegou e fez as voltinhas. E o quê? O que aconteceu? Ele chegou e venceu a batalha. Jericó. As muralhas de Jericó eram enormes. E Deus mandou fazer. Se Deus mandar fazer alguma coisa, fácil. Naamã estava com câncer, ele estava com lepra, né? E Deus mandou o quê? Usou uma serva dele para falar para ele, para o quê? Para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Pô, mas aí a pessoa mandar fazer isso, coisa meio, né? Mas o que aconteceu? Ele fez, ele foi curado. Então, irmãos, se Deus mandou fazer pela fé, você tem que fazer. Não importa. Mas faça, sempre faça a tua parte. Porque vivemos por fé, não pelo que vemos, né? E Paulo falou nesses versículos, né? Que é a parte o quê? O invisível é eterno, o visível não. Essa terra aqui vai ser destruída. A gente vê em 1 João, né? Fala que vai ser queimada essa terra aqui, né? Vai ter que ser o quê? Está tudo corrompível. Então, da parte, quando Adão pecou, ele não só corrompeu a parte do homem, mas a parte dos vegetais, dos animais, tudo corrompeu. Então vai ter que ser queimado isso aqui, né? Para ter uma nova terra, uma nova história. E nós todos aqui estaremos nisso, amém? Em nome de Jesus, amém? Quando você fala amém, irmão, todo mundo falou amém aqui. Você falou pela fé. O Espírito Santo que está dentro de ti testificou. Você não foi nenhum cartório, nenhum local que estava, o Espírito Santo falou, não, tu é salvo. Pode falar amém, tu é salvo. É dessa forma que a gente vive, irmãos. Da mesma forma que o nosso pai da fé largou tudo, Abraão, e foi para o deserto, porque a história da Bíblia fala que Abraão e Ló, quando eles se dividiram, tinha 2 possibilidades. Abraão falou, Ló, você escolhe. Aonde você escolher, eu vou para o outro lado. Porque acho que Abraão, Deus tocou o coração dele. Pô, tem que obedecer. Ló escolheu um lugar que era bonito aos olhos. Sempre aos olhos, né? Era bonito o lugar. E Abraão ficou o quê? No deserto. No deserto lá, onde é Israel hoje. Onde é Israel? É onde ele ficou. Mas o que aconteceu com Ló? Teve a vida desgraçada. Ele foi para Sodoma e Gomorra. Então, os nossos olhos traem a gente, irmão. Às vezes as coisas são bonitas, né? Abraão foi para o deserto, mas Abraão prosperou com Deus no deserto. Às vezes as pessoas querem prosperar em lugar bonito. Mas se você tiver Deus, irmão, você vai prosperar até no deserto. Porque Abraão conseguiu isso. E se Abraão é o pai da fé, nós também conseguiremos. Amém? Nesse ano de 2026, irmãos, vai ser diferente. Essas pessoas que são dominadores do mundo, eles falam que esse ano vai ser tenebroso.
Mas nós aqui, como os embaixadores do Deus Altíssimo, nós repreendemos, e esse ano vai ser um ano de bênção, de prosperidade, e iremos conseguir nossos sonhos, em nome de Jesus. Amém. É pela fé, irmão. Quando alguém falar alguma coisa para ti, repreende, irmão. A palavra tem poder. O Deus Altíssimo fala isso. Eu dou a vida e a morte. Eu quero que você escolha a vida. Ele fala, por favor, escolha a vida. Mas tem gente que escolhe a morte, falar morte, falar coisa ruim para o filho, falar coisa ruim para o esposo. Você está dando ilegalidade, irmão. O inimigo ele só trabalha em termos de legalidade. Se você está deixando legalidade, está deixando uma porta aberta. Abre a tua, vem para a tua mente, repreende. Não vou falar isso não. Amém. A gente fala com pessoas que só falam desgraça. Cristão só fala de graça, irmão. Só abre a boca para falar de graça. Pode até agonia de ficar perto de uma pessoa dessa. Você tem que falar em coisas boas, irmão. Abrir tua boca, abençoar pela fé. Não. Ah, não, pô, eu tô ruim. Lá no trabalho acontece isso. Estou trabalhando num lugar onde que tem vários cristãos, mas as pessoas às vezes abrem a boca para falar, não, repreendo, em nome de Jesus, não. Você vai conseguir. Você vai ter um trabalho bom. Você vai ser curado dessa doença. Agora a pessoa só abre coisa e fala, por que eu estou assim? Pô, abre a tua boca pela fé, irmão. E começa a falar, benção, não, eu vou pagar essa dívida. Ah, eu vou conseguir viajar. Ah, eu vou conseguir esse meu sonho. Deus vai agir pela fé. Não é pelo que você vê. Se for pelo que você vê, você vai ver o primeiro gigante. Você vai achar que o gafanhoto vai fugir. Não, tem que fazer como Davi. Foi, jogou uma pedra da frontal e pegou o quê? A arma de Golias. É o quê? Você usar a arma do demônio contra ele, irmão. Pegou a espada e tirou a cabeça. É isso que a gente tem que fazer no mundo de hoje, irmão. Amém? Em nome de Jesus, amém, irmão? Quem entendeu diz amém? Somente pela fé em Cristo nós tornamos justos. A gente vai ver aqui agora. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um homem só, Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim pela obediência de um, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, muitos serão feitos justos. Então a sua salvação teve um alto preço pago na cruz. A obediência ao Senhor. Quando ele estava no Getsemane, irmão, imagina, olha a atenção do Senhor Jesus. Ele soube o título de sangue. Mas ele foi obediente ao Pai. Ele falou, Senhor, se tiver qualquer possibilidade, mentira. Mas se não, se for essa mesmo, se for a cruz, seja feita a tua vontade. Foi um alto preço que ele pagou. E você como que está fazendo isso? Como está retribuindo hoje? Quando o irmão precisa de uma oração, você faz uma oração. Às vezes a gente pensa, irmão, que ajudar é só financeiro. Não é. Não é, irmão. Às vezes a pessoa quer um abraço. A dona Teresa, a chilena, ela passou o Natal e o Ano Novo conosco. Que felicidade que ela teve. Sabe, às vezes é só uma coisinha pequena. Não mudou nada da gente. Mas abra, fala assim, Senhor, eis-me aqui. O que você quer? O que o Senhor quer de mim hoje? É o que para atravessar uma pessoa, a rua? Porque às vezes, irmão, o pessoal já quer ser tipo, eis-me aqui, quer ser já estrela pop. Acha que vai fazer uma coisa sobrenatural. Não, irmão. Deus é perfeito. Ele não vai te deixar uma coisa grande no começo, ele vai te fazer uns pouquinhos. É o que? Atravessar uma pessoa. Ah, não, ele fez, legal. É o que? Ajudar um irmão que está precisando, aí você vai aumentando pela fé. Amém, irmãos? Amém? Outra verdade, aqui em Gálatas 2,16. Só para justificar, né? Paulo, aos Gálatas, fala: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei,
mas pela fé em Jesus. Repete isso, fé em Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Vou te dar um exemplo. Madre Teresa de Calcutá. Se ela não tiver a Cristo, ela foi uma pessoa maravilhosa, ajudou todo mundo aqui, mas a palavra de Deus fala, você fazer alguma coisa sem Cristo, para Deus é como trapos de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Sabe? Era aquelas coisas, os leprosos usavam umas coisas que amarravam, que era tipo, segurava e tirava aquilo. Deus, ele recebe isso dessa forma. Então, irmãos, se a pessoa fizer, pode ser o melhor do mundo, se fez alguma coisa, mas não tem Cristo, irmão, não é salvo. Isso quem fala é a palavra do Senhor. Acabamos de ler aqui, né? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras também, mas pela fé em Jesus. Irmãos, então a gente sempre tem que ter isso no coração. Porque às vezes assim é difícil até. As pessoas às vezes que têm a fé espírita são pessoas, eu tenho amigos, são pessoas muito boas de coração. É difícil, às vezes é difícil, não é possível, né? Mas é difícil a pessoa espírita às vezes se converter. Porque ela já faz o bem, ela acha que vai melhorar, vai chegar a Deus pelo que ela está fazendo. A mesma coisa de Caim, irmão. Achando que vai chegar a Deus pelo que ela está fazendo. Está me entendendo? Como que o inimigo é sujo. A pessoa está fazendo correto ali, está ajudando as pessoas, ajudando todo mundo, fazendo. Mas se você não tiver a Deus, a Cristo, não é nada. É trapo de imundícia. O que você vai fazer é trapo de imundícia. Então por isso que a gente tem todo o nome de Jesus, cara. Somos salvos em Cristo Jesus. Amém, irmão? Amém. Então, irmãos, essa é a trajetória da fé do cristão. Amém? Eu gostaria de terminar com alguns versículos aqui. Quando a gente vê a Bíblia, é uma dádiva, né, pastor? Cada versículo é uma dádiva, né? É uma maravilha. Mas quando a gente lê a Bíblia, e foi o Senhor Jesus que falou, é uma coisa mais ainda de alta, é um diamante, né? É um pau de mel, tem um projeto lá da Índia, né? É uma coisa maravilhosa, sabe? Tipo, então vamos ver o que o Senhor Jesus falou em Mateus 5:3, o sermão. Isso aqui é tudo para a nossa vida, irmãos. A fé que começa, tipo, um passo a passo, sabe? Em Mateus 5:3, a palavra do Senhor fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. E a pessoa quando vê assim, né? Pobre de espírito, né? O que é pobre de espírito? Né? Você ser humilde, irmão. E reconhece sua total dependência de Deus. E se você reconhece a sua insuficiência sem Ele. Mas quando você é pobre de espírito, você é feliz, herdarão o reino. Não depende de bens materiais, mas da graça, como a gente acabou de ver de Deus pela fé. Amém? Amém. No 5:4. Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É a continuação do outro. Você viu que você é o que? Um ser que depende de Deus para tudo, né? Pobre, você reconhece isso, e a continuação é essa. É o que? Você se arrepender de seus pecados. Ou lamento, né? A impiedade do mundo que eu botei aqui. Garantindo que a tristeza será transformada em alegria por Deus. Amém, irmãos? Bem-aventurados os mansos, versículo 5, porque eles herdarão a terra. Porque os mansos, às vezes, têm uma ideia de covardia, né? É diferente de covarde, manso, né? É a capacidade que você, como cristão,
e suportar ofensas, sem amargura e confiando na justiça pela fé de Deus. Amém? E o Mateus 5,6, o mestre falando: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você desejando a vontade de Deus, irmão, em todos os seus aspectos da tua vida, repudiando o pecado e esse sistema de injustiça do mundo. Jesus garante, botei na minha anotação, aqueles que buscam a Deus de todo o coração serão satisfeitos, recebendo a justiça que vem do alto, paz e preenchimento das suas necessidades espirituais. Para fechar, Mateus 5,7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Misericórdia não é apenas um sentimento, mas uma ação concreta de amor pelos pobres, esquecidos e enfermos. E o resultado é receber o mesmo perdão do amor divino, sendo essencial para o juízo final. Então, irmão, a gente sempre tem que ter no nosso coração, tudo começa aqui, um coração quebrantado. A gente acabou de ver aqui, e a fé é o que vai evoluindo. Né? Então a gente, irmão, precisa ter essa fé. E Abraão? Segunda Coríntios 4,16. Paulo aqui tem muitos versículos maravilhosos. O irmão Antônio, que é um estudioso aí da palavra do Senhor. Então, 2 Coríntios 4,16 fala isso. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova, em dia. Então, a gente tem que se renovar, irmãos, dia em dia, é um exercício. É como se fosse... Como é que eu posso dar um exemplo? É porque, dá um exemplo de uma academia. Você não vai conseguir, né, trilhar esse caminho só um dia. Você precisa criar músculos espirituais. Né? Você precisa se renovar a cada dia. Você vê o que é um caminho mau. Você, o que o mestre falou, né? Primeiro de tudo, você tem que ter o quê? Se arrepender. Pedir o arrependimento ao Senhor. E seguir pela fé. Pedindo perdão ao Senhor. No 17, a vida do cristão, né? A gente sabe que é perseverança, né? Perseverança. Então Paulo, em 2 Coríntios 4,17, ele fala isso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o peso eterno de glória. Excelente. Então, irmãos, eu estava conversando com um amigo, que eu estava dando uma carona, né, na última sexta-feira, ele é cristão também. Ele falou, pô, e quando acontece uma coisa ruim contigo? Aqui todos nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Amém? Então Deus ele vai fazer uma nova história contigo, irmão. A palavra de Deus fala que Ele não vai te deixar você passar. Então, pela fé, você tem que segurar isso no teu coração. Uma coisa, uma tribulação, que seja o quê? Maior do que você possa suportar. Amém, irmãos? Amém? Se Ele está deixando uma tribulação acontecer, é por algum motivo. E Ele sempre está certo. A gente tem que ter isso em nossas mentes. Porque a palavra de Deus fala em Tessalonicenses, em tudo dá graça, porque a vontade de Deus é em Cristo Jesus, em nossas vidas. Amém? Então, assim, irmãos, nós temos que acreditar que é momentâneo aquilo que você está passando, irmãos. Que a gente vai ter o que aqui, ó? Vai ter o peso eterno da glória. Amém? Amém. Tá tendo aqui quando a gente for contar essa história, quando até a irmã Norma ontem estava falando do estudo do Apocalipse, que é a revelação, quando a gente estiver na borda do cordeiro, com o cordeiro, a palavra de Deus fala que Ele vai enxugar nossas plantas, nossas lágrimas.
Isso vai ser fichinho, irmãos. A gente vai viver com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a palavra de Deus fala que aonde a gente vive, isso é sombra. Imagine esse local que está preparado pela fé que a gente vai viver, irmãos. Então essa tribulação aqui, irmãos, é momentânea, irmãos. Não sejamos como a mulher de Ló, que teve amor por essa terra, e se virou, não quis sair dessa terra, ficou amarrada a essa terra, e se transformou na estátua de sal. Irmão. Nós temos que viver aqui no propósito melhor de Deus, mas o nosso pensamento tem que estar no Altíssimo. Então, da onde vem o nosso socorro, da onde Ele vai nos sustentar, na onde que Ele vai abrir o mar. E se eu não abrir o mar, Ele vai fazer a gente cruzar, como foi falado no louvor. Então, irmãos, que hoje essa palavra, eu profetizo na vida de vocês, que essa palavra possa entrar e fazer morada. Ter a fé é como um grão de mostarda. Às vezes a gente tem que pedir ao Senhor. Eu oro assim, tá, irmãos? Às vezes eu oro assim, Senhor, me ajuda na minha pequena fé, porque está sendo tão difícil essa situação. Me ajuda. Às vezes vem tanta coisa na minha cabeça, irmão Paulo, sabe? Ah, não, vai estar difícil, tem isso aqui, então eu vou ter que fazer isso. Aí fica tantos pensamentos vindo. Eu começo a orar, irmão. Sabe? É o Mateus 5:3. A gente sabe o que a gente não é nada. A gente ajoelhar e falar, Senhor, me ajuda, eu não sou nada. Me ajuda, tira esse pensamento de mim. Me ajuda, me dá força. Me ajuda na minha pequena fé. Me ajuda essa grão de mostarda a crescer. E muda. O pensamento muda. Porque a gente precisa ter o capacete de Cristo, irmão. Todo cristão aqui acha que vai ser cristão e não vai ter isso. Todo mundo tem isso. Essas fragilidades. Mas você tem um Pai que está te aguardando. A palavra de Deus fala isso, Mateus 6,6. Vá para o teu quarto, ajoelha. Vai pedir o Senhor. Igual Mateus, onde tudo começa, Mateus 5:3. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles herdarão o reino dos céus. Então, irmãos, a partir de hoje, quando vier essa seta maligna, eu repreendo em nome de Jesus essas setas que vão aparecer nas tuas mentes. Mas você vai tomar a decisão maior da tua vida pela fé. Você vai repreender e pela fé vai orar. E vai falar ao Senhor, Senhor, não sou nada, tu é tudo. Sai esse pensamento, tu fez a promessa alta na minha vida. A palavra de Deus fala em João 10:10, irmão, que o diabo veio para matar, roubar ou destruir. Mas o Senhor Jesus veio para dar vida, vida em abundância em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas, irmão. Espiritual, financeira, saúde. É a fé, mano, é a fé. Que às vezes Ele está para te perdoar. Às vezes Ele está querendo te curar. Mas a gente tem que ser igual aquela heroína. A gente nem sabe o nome da mulher pela fé. A mulher do fluxo de sangue. Que ela falou, se eu ao menos tocar na veste de Jesus, Ele vai me curar. E ela teve isso. Porque ela falou, profetizou, e pela fé ela recebeu. E o Senhor Jesus falou, alguém me tocou. Ah, mas todo mundo está te tocando. Mas você precisa tocar de uma forma diferente. Eu profetizo na vida de vocês, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, eu chamo aqui você para dar um ato de fé. Vim aqui na frente, para a gente orar, para aquela coisa que está emperrando você, irmãos. A gente vai orar e pela fé vai ser destravado o céu. Em nome de Jesus. Não precisa nem falar o que você vai vir aqui, pelo ato de fé. Pela fé. Pela mesma fé da mulher do fluxo de sangue. Você vai vir aqui. Vamos orar. Eu e o pastor, né, pastor? Por favor. Nosso